pessoal! Nesse vídeo vamos dar continuidade aos estudos sobre temperatura, vendo agora as escalas termométricas. Como a gente viu no vídeo anterior, existem três escalas mais comuns: a escala do grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin. A gente vai ver as peculiaridades de cada uma dessas escalas e como a gente vai trabalhar para transformar essas unidades de temperatura. A escala do grau Celsius é a escala mais comum no nosso dia a dia. Quando a gente assiste a previsão do tempo na televisão ou quando a gente utiliza um termômetro para verificar se alguém está com febre, aquelas temperaturas estão sendo avaliadas na unidade do grau Celsius. Então essa é a unidade mais utilizada no nosso dia a dia e na maioria dos países vai utilizar também essa unidade em grau Celsius. A unidade do Kelvin é a unidade para a temperatura no sistema internacional. Então, o Kelvin é a unidade do SI. E o grau Fahrenheit não é uma unidade muito comum. O país que adota essa unidade como unidade de temperatura é os Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, que eles costumam ter um sistema métrico diferente, eles adotam unidades diferentes da maioria dos outros países, para a temperatura eles utilizam os graus Fahrenheit. Vamos ver as diferenças entre cada uma dessas escalas e como a gente pode construir regrinhas de transformação para transformar uma unidade em grau Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin, por exemplo. Olhando para essas escalas, a gente percebe o seguinte: valores para o que a gente chama de zero absoluto, que seria a temperatura mais baixa que a gente conseguiria chegar em um corpo. Então, lembrando que temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas de um corpo, então seria o menor grau de agitação possível para as moléculas de um corpo, é o que a gente chama de zero absoluto. Na escala Kelvin, essa temperatura ocorre a 0 Kelvin. Kelvin é a única escala de temperatura que não utiliza o grau como referência. Então, a gente fala 0 Kelvin. Já na escala Celsius, esse valor de temperatura de zero absoluto ocorreria a temperatura de menos 273 graus Celsius. A escala Celsius e a Fahrenheit utilizam o grau como referência. Então, se a gente olha para essas duas escalas, Celsius e o Kelvin, a gente já percebe que há uma grande diferença entre esses valores. E quando a gente olha para Fahrenheit, também é muito diferente. O zero absoluto na escala Fahrenheit vai acontecer a menos 459,4 graus Fahrenheit. Então, elas são muito diferentes entre si. Outras duas temperaturas que a gente vai utilizar como referência é o ponto de fusão do gelo. Então, é a temperatura onde o gelo deixa de ser sólido e passa para o estado líquido. E também o ponto de ebulição da água, o ponto onde ela ferve, a temperatura onde a água ferve. No caso da escala Kelvin, o ponto de fusão do gelo vai acontecer a 273 kelvins. Já na Celsius, ocorre a temperatura de 0 graus Celsius. Quando a gente compara a escala Celsius com a escala Kelvin, a gente percebe que esse intervalo aqui, do 0 Kelvin para o ponto de fusão do gelo, que é a 273 Kelvin, tem um intervalo de 1 grau, né? 0, 1, 2, até 273. Assim como na Celsius, entre o 0 graus Celsius e o menos 273 graus Celsius, também temos um intervalo de 1 grau. Essas duas escalas, elas têm o mesmo intervalo, então a gente vai ter 1 grau de diferença nas duas, só que os pontos onde vão ocorrer, esses pontos que determinam essas temperaturas, vão ser diferentes. O zero absoluto na Kelvin vai ocorrer a 0, na Celsius a menos 273. Já o ponto de fusão do gelo na escala Kelvin ocorre a 273 Kelvin, na Celsius a 0 graus Celsius. Já a escala Fahrenheit vai ser completamente diferente das duas. O intervalo entre a temperatura de zero absoluto e a temperatura de fusão do gelo não vai ser com intervalo de 1 grau, vai ser bem diferente. Assim como
entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Percebam que na escala Kelvin, o intervalo entre o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água tem um intervalo de 100 kelvins. Assim como na de graus Celsius, vai ter um intervalo também de 100 graus Celsius, vai do 0 ao 100. Na Fahrenheit é completamente diferente. Entre esse ponto aqui e esse aqui, a gente vai ter um intervalo de 180 graus Fahrenheit. Então, essa escala Fahrenheit ela é bem diferente da escala Celsius e da Kelvin. Vocês vão ver que por conta disso, a regra de transformação vai ser diferente também. Então vamos construir essas regras de transformação entre essas escalas de temperatura. No caso da escala Celsius para a escala Kelvin. Uma temperatura em graus Celsius para a escala Kelvin vai ter como regra de transformação a temperatura em graus Celsius igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, essa regrinha de transformação vai nos ajudar a transformar unidades nessas duas escalas. Se a gente quiser passar graus Celsius para Kelvin, a gente soma 273. E se a gente quiser passar Kelvin para graus Celsius, a gente subtrai 273. Se a gente quiser passar graus Celsius para Fahrenheit, vai ser a temperatura em graus Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, se a gente quiser passar uma temperatura em graus Celsius para Fahrenheit, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui de transformação. E se a gente quiser passar Fahrenheit para Kelvin, como que a gente vai fazer? Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Então, usando essas três regrinhas, a gente consegue fazer as transformações de graus Celsius para Fahrenheit, para Kelvin e assim por diante. Eu vou fazer alguns exemplos para a gente ver como vai funcionar essas regras de transformação. Vamos resolver os exemplos agora. No primeiro, a gente tem 40 graus Fahrenheit para graus Celsius. Fahrenheit para graus Celsius, a gente pode usar a segunda regrinha. A gente quer a temperatura em graus Celsius e tem um valor em Fahrenheit. Então, vai ficar temperatura em graus Celsius dividido por 5 igual temperatura em Fahrenheit, que é o 40 graus, menos 32 sobre 9. Temos que resolver essa conta e descobrir a temperatura em graus Celsius que está faltando. A gente pode fazer uma regrinha de 3. A gente tem o seguinte, graus Celsius vezes 9, 9 graus Celsius, igual 5 vezes 40 menos 32. 40 menos 32 é igual a 8, então vai ficar 5 vezes 8. 5 vezes 8 é igual a 40, então vai ficar 9 graus Celsius igual a 40. O 9 está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser 40 dividido por 9. Essa temperatura em graus Celsius vai ser igual a 4,44 graus Celsius. Então, se a gente quiser transformar, a gente sempre tem que prestar atenção à temperatura que a gente tem em qual escala e qual é a que a gente quer transformar. Nesse caso, 40 graus Fahrenheit é igual a 4,44 graus Celsius. Vamos fazer o exemplo número 2 agora. 400 Kelvin para Celsius. Kelvin para Celsius, a gente vai usar a regra de transformação do Celsius com Kelvin. Graus Celsius igual a temperatura em Kelvin, 400, menos 273. Essa temperatura em graus Celsius vai ser igual a 127 graus Celsius. Então, a regrinha de transformação do Kelvin para o Celsius é bem mais simples, ou o Celsius para Kelvin. É bem mais tranquilo. Nesse caso, de Kelvin para Celsius é só a gente subtrair 273 graus. Vamos fazer agora o exemplo número 3. 32 graus Celsius para Fahrenheit.
Vamos usar de novo a segunda regrinha, Celsius para Fahrenheit. 32 graus Celsius a gente coloca no lugar da unidade do grau Celsius. Sobre 5 igual ao grau Fahrenheit menos 32 sobre 9. Atenção, regrinha de 3 de novo. 32 vezes 9, 288. Igual a 5 vezes essa subtração. Então, vai ficar 5 vezes o grau Fahrenheit menos 5 vezes 32, 160. Resolvendo essa conta, o menos 160 está negativo, a gente passa para o outro lado e fica positivo. 288 mais 160 igual a 5 vezes grau Fahrenheit. 288 mais 160, 448, igual a 5 graus Fahrenheit. O 5 está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, isso aqui vai ficar grau Fahrenheit igual 448 dividido por 5. Essa temperatura em Fahrenheit vai dar igual 89,6 graus Fahrenheit. Então, 32 graus Celsius em Fahrenheit corresponde a 89,6 graus Fahrenheit. Vamos fazer o último exemplo agora. Kelvin para Fahrenheit. 150 kelvins vai ser igual a quantos graus Fahrenheit? Kelvin para Fahrenheit é essa última regrinha aqui. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual temperatura em Kelvin, 150, menos 273 sobre 5. Vamos resolver essa conta. A gente pode fazer regrinha de 3 de novo. 5 vezes essa subtração, 5 vezes grau Fahrenheit, menos 32 vezes 5, 160, igual 9 vezes essa subtração. 150 menos 273 vai ser menos 123 vezes 9. Então, aqui vai ficar 5 graus Fahrenheit. Esse negativo vai para o outro lado, fica positivo. 160 menos 123 vezes 9, menos 1107. 5 vezes graus Fahrenheit é igual a 160 menos 1107. Essa subtração é igual a menos 947. Esse 5 que está aqui multiplicando, passa dividindo. Igual a menos 947 sobre 5. Menos 189,4 graus Fahrenheit. Então, 150 kelvins corresponde à temperatura negativa de menos 189,4 graus Fahrenheit. Então, utilizando essas 3 regrinhas de transformação de escalas termométricas, a gente consegue fazer as transformações de unidades necessárias. Seria bom vocês tentarem fazer esses exemplos no caderno e conferirem o resultado com o vídeo.